Bom dia, meus queridos amigos. Deu um probleminha aqui. Essas redes de internet ultimamente não estão muito boas. Espero que dê certo, que a gente consiga conversar hoje, trocar uma ideia e deixar uma mensagem positiva nesse tempo de grandes mudanças, de grandes estratégias. Na semana passada eu iniciei aqui esses comentários, falei sobre a vida, o quanto a vida é bonita, e quanto a vida vale a pena, o quanto é importante nós valorizarmos a nossa autoestima e não deixar que ninguém interrompa a nossa capacidade produtiva e a nossa vida e a nossa felicidade. Hoje eu tinha lançado a ideia do projeto de vida. O que é o projeto de vida? Eu quero falar uns 15, 20 minutinhos sobre esse tema que é fundamental nos dias atuais. Um ser humano não obtém sucesso pessoal nem sucesso profissional sem um projeto de vida. O que é um projeto de vida? Ó, o Rodrigo aí, Redivo, está me dizendo oi. Oi, Rodrigo, um abraço, querido. Hoje eu estou fazendo aqui do celular, então talvez eu não consiga ver todas as mensagens, mas um abraço, querido. Muito bom ver você. E eu estava dizendo que um ser humano não vive sem um projeto de vida, sem uma estratégia produtiva e sem uma capacidade de ser resiliente, conquistar e realizar os seus sonhos. Ó, a Sueli também está dizendo bom dia, um abraço, Sueli. Um beijo para você. Marta Volpato foi minha primeira professora. Que prazer, professora Marta Volpato, professora alfabetizadora. Miana também está aí para conversar conosco, enfim. E eu falava da importância desse projeto de vida. O que é um projeto de vida? Um projeto de vida é um conjunto de estratégias, um conjunto de metodologias, um conjunto de sonhos que nós precisamos implementar na nossa vida pessoal e na nossa vida familiar. Então, toda pessoa que não tem um projeto de vida, a tendência dela é ter, de certa forma, prejuízos em relação ao seu próprio desenvolvimento, ter prejuízos em relação ao sucesso pessoal, ao sucesso profissional. Olha a Genecia aí, Terezinha, Gisele, um abraço, Genecia ali de Tangará. Que povo lindo, que bom, essas redes sociais são boas, como é bom a gente poder participar. Andréia Schwartz também, um abraço. É muita gente, eu não consigo lembrar todos, depois eu respondo. Então, toda pessoa que não tem um projeto de vida não tem sucesso pessoal e não tem sucesso profissional também. Um projeto de vida é um conjunto de estratégias que nós utilizamos para realizar os sonhos que nós temos. Eu sempre tenho um projeto de vida delimitado. Algumas pessoas não têm. E o fato de não terem um projeto de vida com metas realísticas, com sonhos delimitados, prejudica muito, em muito, o seu desenvolvimento. Então, quando um ser humano tem um projeto existencial, ele tem metas claras do que ele pretende fazer. E se o ser humano sabe onde quer chegar, ele escolhe o caminho certo para andar. Então, quando eu defino o meu projeto de vida, pode ser um sonho simples, pode ser uma estratégia simples, pode ser uma graduação, pode ser comprar uma casa, pode ser comprar um carro, pode ser fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado. Cada um tem um projeto de vida específico. O projeto de vida tem uma relação direta com a singularidade, com as capacidades de cada um individualmente. O projeto de vida é muito singular, é muito pessoal. A Marta tem um, a Maria Beatriz Conflans tem outro, a Luana Cesarniak tem outro, que eu estou vendo aí, a Diana, lá psicóloga lá de Monte Carlo, tem outro. Cada pessoa tem um projeto de vida. A ausência do projeto de vida com metas claras e realistas a curto, médio e longo prazos prejudica com certeza a felicidade, prejudica o desenvolvimento pessoal e a pessoa com o tempo tende a ter depressão, estresse, revolta, porque a vida não traz resultados positivos, a pessoa se sente frustrada, a pessoa se sente magoada. Por que a vida não traz coisas boas para mim? Por que a vida não me devolve algo positivo de tudo que eu venho fazendo?
e de tudo que eu venho produzindo. Às vezes, não é a vida, Suelen, Simone, Vicente, não é a vida. Nossa, o Vicente foi meu aluno lá do Ensino Fundamental em Itagará, Vicente, que saudades, um abraço. A vida não traz resultados muito bons para algumas pessoas porque as escolhas que a pessoa faz não estão assertivas, não são corretas. E o projeto não está bem delimitado. Então a pessoa estabelece sonhos muito grandiosos, não cria metas específicas para a realização desses sonhos, para a concretização desses sonhos. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Resultados não vão aparecer. E a pessoa tem a tendência a perder o sentido da própria existência, perder a motivação, ficar frustrada, abandonar sonhos que ela tinha anteriormente. Deixar, né, Cláudio Cordeiro? Deixar as coisas para trás, porque a vida foi muito má com a pessoa. Mas às vezes não é a vida que foi má, foi a própria pessoa que foi má consigo mesma. Por não delimitar essas estratégias, por não ter certeza onde quer chegar, e aí tem dificuldades para encontrar estratégias. Então, nossa cabeça precisa estar organizada em termos de projeto de vida. Cristiane, Rodrigo, Thaís, Luciana Almeida estão aí participando. Até o Luciano Camaroto, que foi meu aluno lá de 1ª a 4ª série, lá em Navegantes, Luciano Camaroto. Que bom ver você aí. E hoje a pergunta é justamente essa: como está o teu projeto de vida? De que forma que você tem lidado com essas questões pessoais? De que forma você tem delimitado os teus projetos a curto, médio e longo prazo? Quando eu falo a curto prazo, eu estou me referindo a mais ou menos um ano. Um ano. Então, em termos de tempo, um ano é bastante tempo. Mas em termos de projeto de vida, é um tempo muito curto. Precisamos ter uma clareza muito grande do que estamos delimitando nesse ano. O que eu quero para mim até o ano que vem? Fazer uma avaliação, o que eu conquistei, seja em termos financeiros, pessoais, amorosos, profissionais, no último ano. Como tem sido minha vida nesse último ano? De que forma eu tenho atingido os meus objetivos pessoais? De que forma eu tenho conseguido realizar o meu projeto de vida? Todo ser humano precisa de um projeto para existir, para dar sentido à sua existência e para ter resultado naquilo que faz. A Carolina Espanhola aqui de Caçador também está aí, a Rosélia, lá de Timbó Grande, a Solange, Menel. Bom ver vocês. Então, um ano, o que eu fiz no último ano? O que eu produzi? Quem eu ajudei? Que sonhos eu realizei? De que forma eu me comportei? Que atitudes eu tomei para realizar as coisas que eu quero para mim? Eu sou uma pessoa que eu não fico esperando muito os outros dizerem o que eu tenho que fazer. Eu tenho meu projeto, delimito meus prazos, estabeleço as estratégias e bora na luta. Acordar cedo todo dia, batalhar, organizar e fazer uma avaliação. Né, Jéssica Ferreira, Suzana Follman, Leandro Maculan, fazer uma avaliação. Eu estou fazendo escolhas assertivas? Meu projeto de vida está me trazendo coisas boas? Eu estou feliz nesse momento? Eu sou uma pessoa realizada hoje enquanto ser humano? Ah, minha vida não anda boa. Qual é o projeto então para médio prazo? Médio prazo, eu estou falando em torno de 5 anos. Então, se a curto prazo eu tenho 1 ano, né, Deise, Fabiane Silva, querida? Eu tenho 1 ano para estabelecer metas e cumprir e avaliar. Alguns objetivos pessoais, 1 ano é muito pouco tempo. Então eu preciso estabelecer algumas metas a médio prazo. Até 5 anos. Então o que eu quero até 5 anos? Ah, eu quero comprar determinado bem material, eu quero fazer mais uma faculdade, sei lá, eu quero fazer um curso, eu quero comprar minha casa, eu quero mudar meu relacionamento, eu quero mudar minha vida num contexto geral. Então, claro, a gente precisa se reorganizar, como diz a professora Marta aí, se reestruturar em termos até de
pandemia. A gente já está num tempo que até os nossos projetos, professora Marta, precisam passar por uma reavaliação, até para ver se são realistas. Porque muitas vezes as pessoas se frustram demais, sofrem demais, entram em depressão porque o projeto de vida não anda. Se passaram 5 anos e não andou. Às vezes, o projeto de vida não é realista. É um projeto fantasioso, é um projeto que vai além das nossas condições pessoais, financeiras, sociais. Então, o Silmar aí tá me mandando um abraço para você também, a Jéssica Xavier, que foi minha aluna, o Alvandir, gente boa lá da Tesser Madeiras, que eu adoro aquele povo da Tesser Madeiras. Gente trabalhadora, trabalhei lá, gente trabalhadora, batalhadora. Levantam cedo e dormem tarde. Trabalham e produzem. Um abraço ao Vandir. Então isso que eu estou dizendo. Até 5 anos eu produzo o quê? Faço o quê? Ah, não estou bem, não estou feliz. Talvez as minhas escolhas não são corretas. O sonho precisa ser realista. Eu preciso ter os pés no chão. Eu preciso ter saúde mental. Eu preciso cuidar desse sonho, dessa meta. E não deixar que ninguém... Seja pessoas com as quais eu moro, pessoas com as quais eu me relaciono, pessoas com as quais eu trabalho, interfiram no meu projeto. Eu não posso permitir que ninguém prejudique o meu desenvolvimento. E você não pode permitir que ninguém prejudique o seu desenvolvimento. Ainda mais agora em época de pandemia, em época de mudança de vida, a gente tem que reavaliar os nossos valores, os nossos projetos. Será que os bens materiais são tão importantes assim? Ou o que é mais importante é a nossa própria vida, a nossa felicidade, o nosso bem-estar? A sensação de acordar todo dia e ser feliz com a pessoa que a gente é e gostar de quem a gente é. E conseguir fazer coisas boas para mim, para a família e para a comunidade. Então, época de reavaliação, como diz a professora Marta lá de Pinheiro Preto, é importante. Eu já estou reavaliando muitas coisas aí, porque tem algumas metas que às vezes a gente não atinge. O José tá dizendo aí que a gente tem que ter objetivos, né? E criar várias metas para serem alcançadas. Perfeito, José. Você vai para um lado, não deu certo desse, você não desanima, você não deprime. Você vai para o outro lado. Você busca outra meta. Então você tem um objetivo, várias metas e várias estratégias para atingir. Passou um ano, não teve muita produtividade. Passaram 5 anos, também a pessoa está frustrada com os resultados e com a sua produtividade. E aí tem que ver o projeto a longo prazo. Longo prazo, mais de 5 anos, 10, 15 anos. Onde eu quero estar, o que eu quero estar fazendo, com quem eu quero estar, de que forma que eu quero que a minha cabeça esteja, que o meu coração esteja. Eu também preciso saber de que forma eu quero estar a longo prazo. Olha a professora Veronice Boese, lá de Pinheiro Preto, a Miriam, a Raquel Castilho, aí a conselheira tutelar de Caçador. Um abraço, meninas. Quero mandar um beijo, um abraço para todo mundo. Eu adoro pessoas. Fico muito feliz de estar podendo interagir e fazer essa reflexão breve com vocês. Então, médio prazo, até 1 ano. Curto prazo, 1 ano. Médio prazo, 5 anos. Longo prazo, mais de 5 anos. Aí, é claro, a pessoa desanima. Passa 1 ano, passa 5, passa 8, passa 10. Passam-se meses e anos e a pessoa não tem resultado na vida pessoal. A pessoa não consegue. Um abraço à Veridiana lá da Arroio 30, que foi minha aluna de educação especial. A pessoa não consegue ter resultados. E aí vem a depressão, a frustração, a tristeza, a mágoa. As pessoas ficam muito magoadas quando elas não produzem. Jucinei, prof. Jucinei, um abraço. Ficam muito decepcionadas. Ficam muito tristes. É como se o Mar está dizendo, é preciso ser persistente, criar regras, ter fé, acreditar, não desistir nunca. Senão o projeto não se concretiza. E o nível de espiritualidade, vou aproveitar o que o Silmar acaba comentando, o nível de espiritualidade que o ser humano tem naquele momento, em relação ao seu projeto de vida, é fundamental. Porque além de eu acreditar em mim mesmo, eu tenho que acreditar, eu tenho que ter minha espiritualidade, eu tenho que estar bem com Deus,
Eu tenho que estar bem com a minha vida, bem com a minha família, de bem comigo mesmo. Então esse nível de equilíbrio emocional, de saúde e de inteligência emocional que eu falei semana passada, são a base para o nosso projeto. Saúde mental, saúde emocional, projeto delimitado, objetivos claros, metas atingidas, resultado fantástico, felicidade, prazer. O ser humano que para de projetar, o ser humano que para de idealizar uma vida melhor, que para de pensar no futuro melhor, ele acaba morrendo. E às vezes não é nem uma morte biológica, é uma morte emocional, é o desânimo, é a depressão, é a desesperança, é o desconforto em ser quem se é. Então eu acredito muito, Juliana Gonçalves. Obrigado, querida, você é um amor. Taela Stasca aí do Conselho, um abraço também. Cleide Dariz lá do Berger, da Escola Berger, um abraço. Eu tenho pouco tempo ainda para falar com vocês, mas eu quero ainda fechar algumas questões aqui que eu abri. Projeto, a gente já discutiu o que é, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Frustrações, fazem parte. Eu já vivi muitas frustrações. Já escolhi algumas metas que não foram assertivas, não deram muito resultado. Mas depois eu mudei a estratégia. Lá do CASEP de Caçador, a Monique, assistente social, também está assistindo e está refletindo aí sobre as questões que eu estou falando. É muito importante, até porque muitas pessoas acabam abandonando esses projetos e acabam mais tarde se arrependendo. Então, tolerar a frustração é importante. Muitas vezes eu também preciso tolerar as minhas frustrações. Faço uma escolha, faço um projeto, não dá certo. Vou desanimar? Nunca! Desanimar é uma palavra que não existe no meu dicionário e não pode existir no seu. Nós não podemos desanimar, nem em época de pandemia. É só redefinir, reestruturar os projetos, reorganizar, Cristiane. A vida, a Fabiola Coferi também foi minha aluna, reorganizar a vida e seguir em frente. Seguir em frente, marchando, motivado, com esperança e com persistência. Os projetos nem sempre obterão resultados satisfatórios e os nossos projetos pessoais nem sempre terão sucesso pessoal, financeiro e profissional. Mas a persistência, a perseverança, a motivação, a capacidade de se manter equilibrado, de não permitir que ninguém nos desestabilize, faz que nós consigamos reorganizar as coisas. Então, é comum frustração. Não pode desanimar. E a Cláudia da Silva, minha querida, está falando de esforço, mais espiritualidade, traz resultados satisfatórios. Nós precisamos sim demandar de esforço. Muita gente reclama que o seu projeto de vida não é resultado. Eu sei o que é fazer esforço. O que é me esforçar para conseguir atingir algumas coisas pessoais. O esforço é obrigatório. O Silmar disse que já teve muitas frustrações, teve que mudar e conseguiu resolver as coisas. E desanimar jamais. Silmar, essa é a receita do sucesso em termos de persistência, em termos de colocar o seu projeto de vida. E a Diana também está dizendo isso. É preciso persistir, maneirar nas expectativas, Diana. Diana também é psicóloga, sabe disso. O que é maneirar nas expectativas, Diana? É saber que eu não posso jogar o jogo que eu não consigo. Eu preciso ter estratégias claras e observar as minhas potencialidades, as minhas capacidades. Oi, Nina. Nina Yakzinski, um abraço, querida. Foi embora de Caçador, tá fazendo falta, Nina. Volta para Caçador. E ter estratégias claras. Então, o fato de fantasiar demais pode prejudicar o projeto de vida. Tem que ser realista. Perfeito, Diana. Tem que ser realista. Tem que estar reorganizando e elaborando as perdas. Aqui tem gente dizendo que perdeu entes queridos também. O luto faz parte das nossas vidas. O luto é algo que tem que ser vivenciado. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas perdas, lidar com as frustrações. E a gente, às vezes, imagina mesmo que não vai conseguir. Mas a gente consegue.
A gente consegue, com autoconhecimento, com autocuidado, com foco, como diz a Adriana Bairro, com determinação, Adriana, administrando o que é fundamental, diz o Sidney aí. Olha quanta ideia, gente. Me diga se uma pessoa, olha quem está assistindo aqui, já tem percepção da importância desse projeto e da importância de você nunca desanimar e nunca deixar os seus sonhos para trás. É muito triste chegar a uma determinada idade da vida. Obrigado, Sidney. Muito obrigado. Eu fico feliz que você é um desenhista profissional e um professor de desenho. Você tem uma capacidade fantástica. Isso todo mundo já sabe. E você focou e foi buscar, e é por teu mérito. É meritocracia. Você merece porque você se esforçou. Foi atrás e buscou. E a Luciana Caroline, já que nós estamos finalizando aí a nossa live, que eu não posso me estender muito, está perguntando sobre a questão da ansiedade. Nós temos mais uns 5, 6 minutinhos e eu vou responder. Olha, Luciana, a ansiedade, eu comentava semana passada, eu tenho visto muita gente preocupada com a ansiedade, muita gente me perguntando sobre a questão da ansiedade. A ansiedade faz parte do processo, mas ela pode prejudicar o nosso desenvolvimento quando ela passa de um limite tolerável. Ansiedade zero não dá. Ansiedade zero, se a gente não tem, a gente não faz nada na vida, não desenvolve o nosso projeto, não acorda cedo, não batalha e não busca. Não vai atrás. Sem um pouco de ansiedade, não vai, não rende, não produz, o projeto não desenvolve. Agora, Luciana, quando o projeto de vida fica prejudicado pelo nível de ansiedade elevado, que acaba prejudicando o nosso desenvolvimento, é uma hora de dar uma parada, refletir, pensar de onde vem essa ansiedade, qual é o fator gerador dessa ansiedade, procurar ajuda, seja médica, seja psicológica, não pode ter vergonha de procurar ajuda. Hoje é feio a gente deixar de procurar algo que nos faça mais felizes, melhores e equilibrados. Não é feio procurar ajuda. Eu tenho visto muita gente, tenho conversado com muita gente que está procurando ajuda, que está buscando se entender melhor. A ansiedade é um sinal de que o projeto de vida, na linha existencialista, que é a linha que eu sigo, a ansiedade é um sinal de que o projeto de vida precisa passar por alguns ajustes, precisa passar por algumas reorganizações. A ansiedade é um elemento do processo da existência humana, ela faz parte, mas, na verdade, ela pode ser prejudicial. E a professora Marta está dizendo que ela sabe quantas metas que eu projetei a longo tempo e que eu consegui. Verdade, professora. O meu projeto a curto prazo, ele demorou bastante. Eu tive que ser muito persistente para agora, a longo prazo, depois de 2 décadas, colher bons frutos e bons resultados. A Grazi Gomes também está dizendo que a resiliência é um fator fundamental. Inclusive, nós vamos ter que parar um dia só para falar sobre resiliência aqui. A resiliência é um fator fundamental. Resiliência é essa capacidade que nós temos que ter de tolerar frustrações, resistir às pressões, perder, elaborar os lutos, erguer a cabeça e seguir poderoso, seguir em frente, lutando, acreditando e batalhando num futuro melhor. E a ansiedade, na medida certa, nos ajuda sim, é um combustível, como estão dizendo aí, para nos fazer ir para a frente. E claro, quando a ansiedade é muito elevada, aí nós acabamos tendo problemas maiores. Então essa é a mensagem de hoje, nós temos 3, 4 minutinhos ainda. Eu quero mandar um beijo no coração, um beijo muito grande, revejam seus objetivos, olhem novos horizontes, como o pessoal está dizendo aí. Olha ali, ó, Vicente, você também é um guerreiro, Vicente. Eu tive o prazer de ir lá na tua casa quando você era criança, era adolescente, estava estudando lá no Mater Salvatore em Tangará. Um aluno querido, educado, eu tenho certeza que a tua vida está boa. Eu desejo que esteja. O Ronan Faganello, aqui o professor de Educação Física, aqui de Caçador, também está mandando um abraço aí. Eu é que agradeço, fico muito feliz de poder compartilhar.
as minhas experiências e contribuir nessa época de pandemia com uma mensagem positiva. Semana passada ficou a ideia: cuida da tua vida, cuida, proteja, viver bem, feliz, como diz o Charles Seidel lá de Rio das Antas, viver com resiliência, viva a nossa capacidade de adaptação. E hoje eu quero deixar a mensagem: projeto, hein? A hora que o projeto para, a máquina para de rodar e a vida para. Um abraço para a Leísa Scarpini lá de São Paulo, querida, um abração. Saudades de ti. Marisete, querida, Daniela, um beijo. Que Deus abençoe, que Deus proteja e que Deus dê em dobro o que Deus dá para mim e dá para minha família. Porque eu sou muito grato pela vida que eu tenho, pela nossa capacidade de erguer a cabeça e seguir em frente. Deus abençoe, Deus proteja. Amo vocês. Terça-feira a gente se encontra novamente aí. E eu acho que vale a pena tratarmos do tema resiliência, porque tem aparecido várias vezes na semana passada. E nessa semana vamos discutir, porque resiliência agora é a palavra de ordem em época de pandemia. Deus abençoe. Neuza, um abraço. Show você, Neuza. Neuza Schumacher, você, tua família, teu marido que são um show. Parabéns, Deus abençoe. Cláudia Tusa, um beijo. Deus proteja e nos ajude a seguir em frente. Um abraço.